Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às resoluções das questões propostas, né? Nós fizemos 2 exercícios propostos na última videoaula e hoje nós vamos dar continuidade resolvendo a última questão, que é justamente a questão da UNB. Não é uma questão difícil, ela é trabalhosa. Nós vamos levar um tempozinho aqui porque eu vou fazer ela com calma. É para todos vocês entenderem a questão, certo? Tranquilo? Pegue aí uma caneta, pegue aí um papel para algumas anotações importantes. Vamos lá. O texto diz o seguinte: seja A, B, C e D conjuntos, tais que A e B são disjuntos do conjunto C e D, certo? E aí a banca então especificou disjuntos quando a intersecção é vazia, né? Isso nós já comentamos em aulas passadas, ok? Ele deu uma tabela. Nessa tabela de 2 colunas, na coluna da esquerda, nós temos as operações dos conjuntos. E na coluna da direita, nós temos o número de elementos dessas operações, ok? Fique atento para isso. Na linha 1, ele diz o seguinte, da primeira operação: A menos B união com C menos D dá 12 elementos. Na segunda linha, né, da operação, ele diz que o conjunto C tem 11 elementos. Aí é um dado muito importante, certo? Isso aqui, ó. Esses dados aqui, certo? Nós vamos ter que fixar eles, porque eles são muito importantes, ok? Na linha 3 das operações, ele diz que A intersecção de B unido com C intersecção de D dá 10 elementos. Na linha 4, a intersecção de A com B dá 4 elementos, outro dado muito importante. Na linha 5, outro dado importante que é a união do A com B, do conjunto A com o conjunto B, 17 elementos. E na última linha, C menos D unido com D menos C dá 13 elementos. Então, esses dados aqui foi fornecido pela banca, ok? Tranquilo? Agora, como nós sabemos que é uma banca, né, onde nós vamos julgar os itens em certo ou errado, nós temos aqui 5 itens para fazer análise e fazer o julgamento, se está certo ou está errado. Tá? Fiquem atentos também nesses itens, né, no que eles estão informando. No item 1, ele diz que o conjunto C menos D tem 4 elementos. A diferença desses dois conjuntos. No item 2, ele diz que D menos C possui 9. No item 3, o número de elementos de C união com D é 19. No item 4, o conjunto A menos B unido com B menos A possui 3 elementos. E, por último, no item 5, o conjunto B menos o conjunto A é constituído por 5 elementos. Então, nós vamos fazer o julgamento desses 5 itens em certo ou errado, certo? Vamos partir para a resolução. Bom, nós vamos fazer aqui o seguinte. Como os conjuntos são disjuntos, nós vamos trabalhar em parte. Por isso que vai ser um pouquinho demorado. Nós vamos trabalhar A com B primeiro, certo? E nós vamos trabalhar C com D, certo? Um artifício que nós vamos usar aqui é o seguinte. Ao invés de nós estar trabalhando A menos B, C menos D, A intersecção com B, unido com intersecção de C com D, nós vamos substituir, né, essas operações por letras, certo? Para ficar mais fácil, né, e até mesmo melhor visualização, certo? Então, vamos lá. Partindo para a resolução, nós vamos começar pelos 2 diagramas. O diagrama do conjunto A com o diagrama do conjunto B. Bom, para os elementos, como eu falei, para os elementos de A menos B, ou seja, aqueles elementos que tem no conjunto A e não tem B, nós vamos chamar de X, certo? Para ficar mais fácil a visualização. Então, A menos B nós vamos chamar de X, certo? Para a intersecção do conjunto A com o conjunto B, nós vamos chamar de Y, tranquilo? E para a diferença do conjunto B menos o conjunto A, nós vamos chamar de X, né? De Z. Né? Desculpa, nós vamos chamar de Z, a diferença de B menos A. Então, observe que nós chamamos essas operações aí, todas elas, de letras, para melhor visualização. E para a união de A mais B, nós vamos chamar, lógico, a união de A com B vai ser a soma dos elementos que pertencem
A mais a intersecção mais os elementos que pertencem a B. Então, nós temos que a união de B é a soma de x mais y mais z. Ficou bem claro isso aqui? Certo? Nós chamamos essas operações de letras, para ficar melhor até mesmo a visualização. Então, do mesmo jeito que nós fizemos com o conjunto A com B, nós vamos fazer com C com D, certo? Vamos lá, então. Do mesmo processo, nós vamos chamar a diferença do conjunto C menos o conjunto D de T, a intersecção nós vamos chamar de U, a diferença de C menos D nós vamos chamar de V, e a união é a soma de T mais U mais V, tá? Nenhuma novidade, tranquilo isso aqui, certo? Agora eu quero que vocês anotem, né? Vocês têm que fixar bem os dados da tabela que ele forneceu, certo? Essas letras que nós substituímos as operações e os itens a serem julgados, tá? Para nós ter bom êxito na resolução da questão, certo? Então vamos lá. Bom, então olhando para a tabela, nós vamos fazer o seguinte: na linha 1 da operação, a primeira operação, ele diz que A menos B, né, união com C menos D, dá 12 elementos, está lá na tabela. Então essa união é a mesma coisa de soma, certo? Então nós podemos dizer que A menos B mais C menos D dá 12 elementos. Essas operações aqui são equivalentes, ok? Aí eu pergunto, quem foi que eu chamei de A com B? A menos B, eu chamei de quê? Eu chamei de X, né? Então tá aqui. E quem foi que eu chamei de C menos D? Eu chamei de T. Logo, eu posso dizer que X mais T é igual a 12, certo? Ao tanto que foi resumido aí e ficou melhor a visualização. Grava bem isso aqui, X mais T é igual a 12, tranquilo? Bom, o conjunto, na segunda linha da operação, ele diz que o conjunto C tem 11 elementos. Isso aí já foi dado no problema. Mas olhando aqui para o diagrama, vocês concordam comigo que o conjunto C é T mais U, né? Ó, é os elementos que pertencem a C mais a sua intersecção. Então, eu posso dizer que o conjunto C ele pode ser chamado também de T mais U, que é igual a 11, certo? Porque olha bem para o diagrama. Tudo isso aqui é o conjunto C, representado pela letra T e pela letra U de intersecção. Então, nós temos aí a segunda equação, T mais U é igual a 11. Tranquilo? Vamos prosseguir. Bom, na terceira linha da operação da tabela, diz o seguinte, que a intersecção de B unido com a intersecção de D dá 10 elementos. Está lá na tabela. Vamos substituir a união pela soma. Isso aqui são operações equivalentes. Então, quem foi que eu chamei de A intersecção de B? Quem foi que eu chamei? Y. Então, está aqui. Quem foi que eu chamei C intersecção de D? Eu chamei de U. Logo, eu posso dizer que Y mais U é igual a 10. Certo? Isso aqui substituindo essa expressão aqui, ó. A intersecção de B mais C intersecção de D. Então, nós temos a terceira equaçãozinha. Y mais U é igual a 10. Vão anotando essas equações que nós estamos destacando aqui, ok? Vamos prosseguir. Na linha 4 da tabela, ele diz que a intersecção de B é 4 elementos. Isso aqui já foi dado, certo? Olha aí, então nós já encontramos a intersecção de A com B, o Y, né? Certo? Nós chamamos a intersecção de B, Y é igual a 4. Tranquilo? Quarta equaçãozinha. Vamos prosseguir. Na tabela, na quinta linha, né? Na quinta linha mesmo da tabela, ele diz que a união de B, né, é 17 elementos. Está lá na tabela. Você confere a tabelazinha que você vai encontrar. Só que quem é a união de B? Quem foi que eu chamei? Eu não chamei de X mais Y mais Z? Ok? Foi isso que eu chamei. Então, isso é igual a quanto? A 17. Quinta equaçãozinha. Vamos para a última equaçãozinha montada. Bom, na última linha da tabela, diz o seguinte, que C menos D unido com D menos C dá 3 elementos. Olhe para a tabela lá que você vai encontrar esses dados, certo? Só que, isso aqui, como é união, eu vou substituir pelo sinal de mais. Então, ficou
equações equivalentes, certo? Só que quem foi que eu chamei de C menos D? Eu chamei de T. É só você olhar lá para a sua anotação. Eu chamei de C menos D de T. Quem foi que eu chamei de D menos C? De V. Então, eu posso dizer que T mais V é igual a 13. Ok? Tranquilo? Bom, montamos aí 6 equações. Foi o que eu falei para vocês. São um pouquinho trabalhoso, tá? Mas nós vamos destrinchar a questão. Agora, nós vamos resolver essas equações que nós montamos. Como, professor Walter? Substituindo, né? Então, primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, para resolver o item 1, o que diz o item 1? Né? O item 1 diz o seguinte, que a diferença do conjunto C menos o conjunto D tem 4 elementos. Né? C menos D tem 4 elementos. Será se isso é verdade? Vamos fazer o julgamento. Vamos pegar a questão, a equação 4. Cadê a equação 4? Está aqui, ó. Y é igual a 4. Vamos substituir ela na equação 3. Tá? Onde está a equação 3? Está aqui, ó. Y mais U igual a 10. Como eu já sei que o Y ele vale 4, tá aqui, ó, 4, eu vou substituir aqui, ó, Y mais U igual a 10. Onde tem Y, eu boto 4. 4 mais U que é igual a 10. Esse 4 está somando, passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, 10 menos 4 dá 6. Olha aí, já encontrei o U. Quem é esse U? Esse U é a intersecção do conjunto C com o conjunto D. Então, já encontrei duas incógnitas, já encontrei duas variáveis. Né? Já tenho o Y, certo? Quem é o Y? O Y é a intersecção do conjunto A com o conjunto B. E agora nós acabamos de encontrar a intersecção do conjunto C com o conjunto D, ok? Bom, vamos substituir a equação 7, que nós encontramos que vale 6, na equação 2. Cadê a equação 2? Está aqui a equação 2, certo? Então fica T mais U, que é igual a 11, certo? Aqui, ó, a equaçãozinha 12, ó, T mais U igual a 11. Então, nós vamos substituir a equação 7, que nós encontramos, certo? Na equação 2. Então, T mais U igual a 11. O T, né, fica aqui e o U, nós já encontramos. Quanto é que vale o U? Não vale 6? Então, está aqui, ó. Então, T mais 6 é igual a 11. O 6 passa subtraindo, já encontro o T. T vale 5, certo? T vale 5. Os elementos que pertencem a C, o conjunto C, não pertencem a D. Só que eu pergunto, quem foi que eu chamei de T? Eu não chamei C menos D de T, não foi isso? Olha aí, ó. C menos D é 5 e não 4, como a banca diz, né? Então, logo o item está o quê? Errado, certo? A diferença do conjunto C menos D não é 4, como diz a banca, é 5, logo o item está errado. Vamos prosseguir. Vamos fazer o julgamento agora do item 2. Vamos ler primeiro o item 2? O que é que diz o item 2? No item 2 ele diz o seguinte, olha aí para a sua anotação. A diferença do conjunto D menos o conjunto C possui 9 elementos. Vamos ver se isso é verdade. Bom, vamos substituir a equação 7, que foi a que nós encontramos, né? Que foi o valor de T valendo 5, na equação 6, certo? Então, fica aqui, ó, aqui é a equação 6. Então, fica T mais V, que é igual a 13. Como o T eu já encontrei que vale 5, 5 mais V é igual a 13. Passa o 5 subtraindo, 13 menos 5 dá 8. Né? Então, eu encontrei o V. Quem é o V? O V é os elementos que pertencem a D e não pertencem a C. Mas quem foi que eu chamei de V? Eu não chamei D menos C de V? Sim ou não? Ok? Só que D menos C, a diferença do conjunto D menos C, não é 9 elementos, como a banca diz. São 8 elementos. Certo? São 8 elementos. 3 menos 5 dá 8. Logo, o item está errado. Vamos lá. Está acabando. Vamos fazer o julgamento agora do item 3. O que diz o item 3? O item 3 diz o seguinte, o número de elementos de C união com D é 19.
né? Isso aí é o item 3 que a banca diz. Vamos ver se é verdade. C união com D, quem é C união de D? Quem foi que eu chamei? De T mais U mais V. Não foi isso que eu tinha chamado? A união de C com D? Ok, pronto. Como nós já temos todas essas variáveis aqui encontradas, é só substituir. 5 com 6 dá 11. 11 com 8 dá 19. Então, de fato, o item está correto. C união com D dá 19 elementos. Ok? Vamos lá. Vamos para o quarto item. O quarto item, vamos ler o quarto item. O que é que diz o quarto item? O conjunto A menos B unido com B menos A possui 3 elementos. Será se isso é verdade? Vamos lá. Quem foi que eu chamei de A menos B? A menos B está aqui, ó. Nós chamamos de quem? De X, não foi? Aí, ó, mais, substituindo. E quem foi que eu chamei de B menos A? Eu chamei de Z, certo? Tranquilo? Então, nós podemos dizer que a soma de x mais y mais z, que é da união, nós vamos tirar o y. Tirando o y, certo? Menos o y, certo? Nós vamos encontrar o seguinte. Nós vamos encontrar 17. De onde é que veio esse 17? Do conjunto união, certo? De x mais y mais z. Menos o y. Quem é o y? É a intersecção, certo? É a intersecção. A intersecção vale quanto? 4. 17 menos 4 dá 13. Então, de fato, olhando para o item, o conjunto A menos B, os elementos que tem em A, unidos com os elementos que tem de B menos A, dá 13 elementos, possui 13 elementos. Então, de fato, o item está correto, certo, pessoal? Vamos para a última questão, tá? Para nós fecharmos com chave de ouro. Na última questão, ele diz, nós vamos fazer o seguinte, vamos ler o que diz o item da quinta questão. Ele diz que B menos A, ou seja, a diferença de B menos A, ou seja, os elementos que tem B e não tem A, possui 5 elementos, né? É isso que o item diz. Vamos ver se é verdade. Nós vamos substituir a equação 8, certo? Na equação 1. Então, vai ficar x mais t, que é igual a 12, certo? X mais o t nós encontramos, que vale 5, substitui. Então, daqui eu tiro que x mais 5 é igual a 12. Logo, eu tiro que x é igual a 7, certo? Quem é esse x? Não é o total de elementos de A que não tem B, é A menos B. Grava isso, nós chamamos de x, né? Substituindo a equação 4 e a 10, que nós acabamos de encontrar, na 5, olha o que vai acontecer, ó. X mais y mais z é igual a 17. X nós encontramos que vale 7, o y nós já sabemos que vale 4, agora nós vamos encontrar o z. Resolvendo essa equação, nós temos z, que é igual a 6. Só que quem foi que eu chamei de z? Não é b menos a, ou seja, os elementos que tem b e não tem a? Então, o item está errado, porque a banca diz que tem b menos a é constituído de 5 elementos, ok? Bom, com isso nós terminamos a resolução dos 3 problemas propostos de operações com conjunto. Esse problema ele foi um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas não foi difícil, tá? Eu espero que vocês continuem estudando, pegue papel e caneta, faça rascunho, faça as anotações, até que ponto você acertou, até que ponto você errou, tá? Para que nós possamos ter bom êxito, tá? Aguardo na próxima aula, querendo Deus. Um abraço a todos.